Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Diabo e a Igreja, escrito pelo nosso patrono Caimbar Schutel, enquanto estava ainda encarnado em 1914. Vamos hoje ao capítulo 11, As Incoerências do Catolicismo. Diz Caimbar textualmente: podem o erro e a mentira derivar da perfeição e da verdade? A fonte principal da bondade e da pureza poderia, porventura, engendrar a perversidade e a crueldade? É meio incoerente, né? Vem e o mal saindo de uma mesma fonte. Fica meio incoerente, né? Finalmente, o diabo, que é considerado o pai da mentira, pode ter como pai, como criador, Deus, que é o pai da verdade? Seria uma incoerência total. Imagina, Deus criou o mal e criou o bem. Jogou a gente aí para cada um se vira como pode? Seria uma incoerência total. Então, o mal é criação nossa, do humano, cocriação nossa. Então, se é uma cocriação, vai desaparecer um dia. Só o bem vai perdurar. A resposta não pode ser ambígua, duvidosa. Não. Ponto. Deus, que é verdade, que é a caridade, não pode absolutamente ser o autor, o pai do pai da mentira. Do contrário, Deus seria o avô da mentira e, nesse caso, não seria infinito em perfeições. Monsenhor Seckler, querendo apresentar o diabo como uma personalidade, esquece-se de que vai contra as palavras de Jesus, citadas do Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 8, versículo 44. Assim é que o querido mestre, falando do diabo, não para apontar uma pessoa, mas para simbolizar o mal. O erro diz: ele é homicida desde o princípio. Quer dizer, desde o momento em que o homem, pela baixa condição em que se colocou, errou. O mal, que é uma criação do homem, vibrou contra este o seu golpe mortal. Veja bem, o que é o universo? Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Alguns dirão, não, é o mal também, porque nós estamos vendo tempestade, nós estamos vendo furacões. Será que é o mal ou é uma consequência daquilo que nós jogamos para o universo? Será que é o mal uma criação do Pai? Está aqui claro que não é. O universo sempre dá mais do mesmo. Se eu quero coisa boa, eu tenho que jogar coisa boa. Agora eu jogo cacas, porcarias e quero colher coisas boas? Ué, mas espera aí haveria incoerência total. Mas Deus tem que me ajudar. Faça a sua parte, que a dele ele sempre fez. Não é verdade? Então, e a morte do espírito, sepultado no corpo carnal em dolorosas provações, sem consequências do seu estado, até que se dê a ressurreição para a glória, ou até que o espírito, cônscio do seu estado, possa agir livremente sem se afastar da lei de Deus. Então veja, o espírito vai ficar ali, depende do que ele preparou para ele. Eu dou um tiro no ouvido, suicídio. O que eu quero esperar? Que Deus está aqui me acolhendo, me dando conforto, fazendo com que eu me esqueça desse atentado contra a vida que Ele me otorgou para que eu cuidasse?
Então eu vou ficar lá junto do corpo até que se esgote o fluido vital e eu vou sentir o que é atentar contra as leis do universo. Vou ver o bichinho comer a carne, vou ficar desesperado querendo conversar, não vou conseguir, até que se cumpra, até que alguém interfira, tenha méritos e eu possa sair daquele status quo que eu criei para mim. Então o mal é criação de Deus? Não, nossa. A alma vai ficar ali junto do corpo o tempo necessário para que ela se curve, peça perdão a Deus pela coisa horrorosa que fez e reinicie a caminhada. Não é, como diz, eternamente deitar e dormir até o julgamento final. Isso não existe. Não sabemos se nós fizemos compreender como era do nosso desejo, diz Caibal Schutter. Entretanto, tem lá o padre todo o direito de exigir de nós novos esclarecimentos. Ora, é claro, é sabido que o Satanás do catolicismo é o celebérrimo Lucifer, que, segundo o ensino do catolicismo, foi criado puro e perfeito por Deus, o qual, revoltando-se contra o seu Criador, depois de muito ter gozado no céu, foi condenado eternamente no inferno. Brincadeira, né? É gozar da nossa capacidade de raciocínio. Quer dizer, imagine, cada um de nós, nos elevarmos, conhecer as grandiosidades do universo, vamos querer dar marcha ré lá para baixo, na escuridão. Não tem sentido isso, meus amigos. Impossível. Impossível, isso não existe. Só uma criação mental nossa. Só. Isso jamais se perde. Desculpa, No caso aí, a conquista do... Não, jamais. Jamais se perde. O espírito, está claro no livro dos espíritos, o espírito não retrograda jamais. Pode ficar marchando, parado. Mas voltar para trás, está no livro dos espíritos, impossível. Então essa história de que gozou das benesses do céu, se revoltou contra ele e voltou para trás. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Se Jesus tivesse querido falar, portanto, do diabo, do romanismo, não diria que ele é homicida desde o princípio, como se lê no versículo do Evangelho de João, capítulo 8. Se a própria igreja diz que Lúcifer era o chefe dos serafins, é ele que tudo governava, sob suas ordens é que se achavam as potestades. Se a igreja diz que Lúcifer quer dizer anjo de luz, e portanto de felicidades e gozos espirituais, como afirma agora o padre, com o consentimento do bispo, que o Satanás, o diabo, que primeiramente era Lúcifer, foi homicida desde o princípio e pai da mentira? Quem errou ainda mais uma vez? Foi Jesus ou foi Roma pela boca de seus sacerdotes? Nós, diz Caibal Schutter, preferimos acreditar em Jesus a crerem em papas e concílios. Deixou claro. E tem que ser, meus amigos. Quem que é o papa? Quem faz os concílios? Nós, humanos. Qual é a chance de nós errarmos? Muito grande. Do Cristo errar? Nenhum. Não é verdade? Então temos que acreditar em Jesus. Não tenha dúvida. Em seguida ao diabo, o padre apontou o inferno. Com o evangelho em punho e zeloso por acertar com a verdade, diz o padre, invoca o apóstolo Mateus, relembrando as palavras do mestre, segundo aquele escritas no capítulo 25, versículos 32 a 46 do seu livro.
Foi pena que o padre se esquecesse de transcrever todas as palavras de Jesus, cujos ensinos principais, talvez para não ocupar muito espaço no jornal católico, o padre substituiu por pontinhos. Permita-nos, pois, senhor padre, que preenchamos as lacunas transcrevendo in totum as palavras do crucificado Jesus. Depois as interpretaremos em espírito e verdade. Eis as palavras da totalidade. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então dirá o rei àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive na prisão e me fostes ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recebestes, estando eu nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, a mim o deixastes de fazer. E estes irão para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Então esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Então veja, esse aqui em top. Agora nós vamos ver o que é que ele vai dizer em relação a tudo isso. O que ele quer dizer com tudo isso? O que nós estamos vivendo hoje com os estrangeiros? Estamos acolhendo os estrangeiros? Estamos hospedando os estrangeiros? Estamos acolhendo aqueles que têm fome? Ah, mas se eu não ver o Cristo, eu não vou fazer e não vou acreditar. O problema é seu. O problema é seu. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Ou o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então está aí, mano. Nós temos que seguir o que o Cristo falou. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos aprender a nos amar. Nós nos amamos? Ou fazemos de conta? Se nós não nos amamos, nós não sabemos amar o próximo. Vamos fazer de conta: ah, vem cá, meu amigo, na frente da televisão, na frente dos outros, que esta não saiba o que esta faz ou fez, como disse o Cristo. Ninguém precisa saber quando a gente está fazendo a caridade. Não há necessidade disso. Então veja,
É muito simples. Falar, não, se você não é o diabo. Que diabo? Não tem nada de diabo. O diabo somos nós mesmos, quando deixamos de seguir os ensinamentos do Cristo. O Satanás, o Lúcifer, que era o chefe dos serafins, naquela elevação se rebelou contra o Pai e caiu no inferno. Oh, gente, não podemos pensar isso, não tem sentido. O Espírito não retrograda. Tem espíritos elevados que não conseguem avançar e ficam parados, estacionados, muito tempo. Anjos decaídos, que tinha a chance de evoluir e preferiram ficar ali. É outra coisa. Tem nada a ver com isso aqui que nós estamos vendo. Estava lá em cima e caiu para trás. Isso não existe. Não é verdade? Comentários, perguntas. Vamos lá, gente. Gostaria de colaboração com vocês. Wagner, você falou aí que o mal não existe na Terra. Como é que é? Você falou que o mal é de origem da Terra. Origem humana. Mas no plano espiritual existe muita maldade também, né, lógico? Claro, onde tem... Que plano espiritual você está falando? O grau... Ah, mas aí é humano. Isso. Nós estamos nas 7 camadas, nas 7 esferas da Terra. Se você estivesse falando no mundo espiritual dos anjos, dos arcanjos, está falando aqui, em torno de nós. Quando nós batemos as botas aqui, morremos, abotou um pijama de madeira, como nós acostumamos brincar, o que você vai fazer? O corpo vai lá, vai se decompor. Mas e nós, espíritos, para onde vamos? Vamos aqui em volta, numa das esferas, ou para cima ou para baixo. Aonde estamos ligados? A quem estamos ligados? 3/4 partes da humanidade, quando dorme, repito, 3/4 partes da humanidade, quando dorme, diz André Luiz, para onde vão? Lá para baixo. Então, quando desencarna, se estão ligados, eles vão, nós, quando desencarna, vamos procurar os afins, os iguais. Então não tem essa, Agostinho, que lá no mundo espiritual tem maldade, no nível que nós estamos, nas esferas que nós estamos, nas camadas de cebola, como dizia a doutora Marlene. Eu, Maida, desencarno, o que é? Amanhã do lado de lá, ou para cima ou para baixo, não sei como é que eu vou me comportar. Exatamente como vocês estão vendo aqui. O Agostinho, quando eu me encontrar com ele lá, igualzinho, o Lupécio, o Pedro, todo mundo, é isso aqui. E nenhum de nós vai virar santo, não. Então vamos continuar exatamente o que nós somos. Não tem diferença. Agora, lá em cima é outra conversa. Lá em cima não tem o que falar. Lá no mundo, nos mundos elevados, é totalmente diferente. Concorda com isso, Agostinho? Concordo. Mas a doutora Marlene, uma vez, ela comentou sobre umas cordas existentes no mundo, né? Teoria das cordas? Isso. Mas isso ainda ficou nas teorias, ainda não se comprovou até agora e não avançou. Eu li hoje que a ciência descobriu uma ligação entre a Terra e o céu, entre a Terra e o Sol. Sim. Exatamente como ela descreveu. A ligação energética que seria semelhante a uma corda, mas é ligação energética. Mais ou menos, é eletromagnética ligado. Então, Mas é impressionante que os cientistas dizem que aquilo ali foi uma das grandes descobertas da humanidade hoje. Mas, Agostinho, o pior cego é aquele que não quer enxergar. O Cristo veio, pediu para nós vivemos em paz, em equilíbrio, em harmonia com o universo, com a natureza, e nós dependemos dela e ela de nós. Ou melhor, nós dependemos dela. O homem não vive sem a natureza, mas a natureza vive sem o homem. E o que nós estamos fazendo com a natureza? Dependemos dela, precisamos do oxigênio. O que nós estamos fazendo? Derruba, corta árvore, polui, joga, solta gás carbônico à vontade. Não, mas nós não temos respeito. Então você percebe como é? Tudo isso já estava nos ensinamentos do Cristo.
Qual é o melhor antibiótico que existe? Está nos livros. O sol. O sol é o melhor antibiótico que existe. Mata N bactérias. Aí nós ficamos lá no quarto ingerindo um monte de coisa e não tomamos sol. A bactéria que alimenta o sol. Então, uma bactéria vai alimentando a outra. Vocês percebem como é a coisa? Então, isso tudo que ele está falando é porque nós humanos, não nos ligamos naquele grande manual de sociologia, psicologia, relações humanas e tudo mais que você quiser, que é o Evangelho. Mas não é ler. Não, é entender e praticar. Se fizéssemos isso, Agostinho, nossa, essas coisas. Você veja, a Lua. Olha a Lua. Alguém dá atenção para a Lua? A Lua, ela tem um magnetismo fantástico. Sem ela, não haveria as marés, não movimentaria o mar, a possibilidade da criação das pessoas, a fecundação, tudo depende da Lua. O plantio, as plantas. Pô, que lua nós estamos? Tal, então vamos plantar nessa lua. Quem vem do interior sabe muito bem disso. Impressionante. Mas que vale assim? Vamos matar os bichos, vamos pulverizar, vamos acabar com o bicho. Quer dizer, ao invés de usar a própria natureza, nós não usamos. Queremos, brincando outra vez, reinventar a roda quadrada e querer que ela gire redonda. É isso que nós estamos fazendo. Lamentavelmente. Tem uma propaganda nova assim, da TV que eu gostei bastante. Falar sobre a Amazônia, em primeira pessoa, né? Ela fala, eu sou a Amazônia e tal, não sei o que lá, e vocês estão acabando com tudo, a gente vai morrer, vocês também. Só que a gente vai nascer de novo, e vocês? Foi o que eu falei, a natureza ser homem é na vida. É uma cutucada, né? Mas nós, homens, ser a natureza, nós, seres humanos, não vivemos sem a natureza. Não vivemos de jeito nenhum. Quantos bilhões de anos a natureza veio se formando sozinha, passou pelos dinossauros, passou e está aí. Mais de 4,5. Quantos bilhões? E nós estamos querendo reinventar aí. Não tem chance. Não tem chance. Que ela vai vencendo tudo que ela aguenta, né? Impressionante. Tem esse estrago, né? Ela responde. A natureza responde. A altura. Dá os vulcões, entra em erupção, os furacões. O mar quando recebe o lixo. Isso aí. Manda tudo pra praia. Manda tudo pra praia. Isso aí. Tá vendo? É por aí. Mas sabe que ele dá uma pincelada, que não pode passar batido? Do suicida. O espírito suicida, para ele vencer o suicídio, vai muitas existências. Para ele Vai vencer, ser ele sempre testado. normalmente ele faz. Quantas encarnações, mas vai bastante. Vai bastante. Aquele que se suicida tem essa prova na Passa frente, em branco que muitas vezes, até ele conseguir superar. Não é O que a fácil. natureza fez? Vai ter sempre essa possibilidade na frente, até que, não vou e não vai e acabou. Aí ele supera isso no inconsciente dele e acabou. Aí ele grava isso no perispírito, acabou, limpou. Aí a existência voltou a caminho. Mas até então, são muitas existências. você foi na música no tempo, né? Você era para viver 50. Comete suicídio aos 35. Tem mais E 5 ele vai ficar lá os bichinhos bichinhos. lá, não devorado lá. E não tem perdão. Não pode sair do corpo de jeito nenhum. Ali até acabar todo o fluido vital. Ei, Marta, Oi, perdão. a Alemanha, ela votou uma lei lá, é lei hoje, que a partir do ano de 2030 não se usa mais a gasolina e o óleo diesel no território alemão. Coisa boa. Ótima. Hoje isso? Não, só essa semana agora. Essa semana? Segunda, terça-feira. Coisa boa. É, Já deram uma partida, tá vendo? não, são as ações que as pessoas estão promovendo pelo mundo afora, né? E é muito criticado. Hoje em dia você vê vários e vários países, inclusive os Estados Unidos, já está diminuindo a emissão do Do gás carbônico. gás carbônico, né? E olha de onde saiu
da onde saiu o Foi de lá holocausto. que saiu, né? Esse é o início das mudanças que tem que Tem que acontecer. acontecer. É Não fatal. não tem mais. É que nós falamos há pouco, não adianta o homem lutar contra. Nós podemos retardar, mas bloquear e acabar jamais. 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 Não temos essa força. Não temos de jeito nenhum. Imagine se solta uma nova guerra, uma bomba atômica, o que está previsto nas placas tectônicas aí? Aí já acelera tudo, já limpa tudo, 2/3 vai embora e acabou. Não sei se nós estamos no meio também, vamos embora ou não, mas enfim, 2/3 da atual população some e já deixa o planeta limpo para a terceira fase de regeneração. Acho que torcia era muito para morrer a terceira. É, porque a quarta, como diz, vai ser de arco e flecha, né? Guerra de mamona. Porque vai ser muito complicado para o nosso planeta. Né? Se estourar uma. Essa Síria É, mas você veja Deus que me livre e guarde, né? a própria espiritualidade está agindo. Veja nos Estados Unidos, nessa campanha, um maluco que poderia estar com todos os botões na mão, ele já está perdendo a possibilidade de ser eleito. Ele não pode Então, ganhar você esse vê, a mundo. espiritualidade trabalha. Tá, cara, pelo amor de Deus. Não, nós temos que acabar, e não melhorar, pelo amor de Deus. Então, veja bem, o capítulo 12. Fora da igreja não há salvação. Não. O próprio Chico disse, se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, ele era o primeiro a ter caído fora. Mas como diz que fora da caridade não há salvação, ele abraçou de corpo e alma. Mudar, você sabe que fora do amor, Não lembro. mudou para a caridade. Ah, é? Não sabia. É. Não sabia. Esse amor fica vago, né? Fica muito vago. Que amor é esse? Nós não entendemos verdadeiro amor. É verdade. Então nós vamos ver, fora da caridade da igreja não há salvação e o fogo eterno do inferno. Herbar vai falar sobre isso. Então vamos ver. O quadro apresentado por Jesus para o julgamento das almas é o mais solene protesto contra o lema escrito na fachada da igreja de Roma. Fora da igreja não há salvação. Aí o Carvalho diz o seguinte: o padre de São Carlos, não há dúvida, é um desses espíritos predestinados para realçar as palavras e ensinos de Jesus contidos nas páginas do Evangelho, para que elas se gravem nas consciências amadurecidas. Antes de discutir as objeções apresentadas por ele em favor das penas eternas, cumpre-nos, diz Caibá, chamar a atenção do ilustre sacerdote para os motivos principais que dão lugar à condenação das almas, que a nosso ver, outros não podem ser que a falta de caridade, a renúncia da verdadeira religião cristã por parte dos espíritos obstinados. É de notar o modo pelo qual Jesus se exprimiu quando se dirigiu à multidão. Assim é que o Divino Mestre, fazendo abstração de todas as seitas religiosas que se dizem detentoras da verdade, escolherá aqueles que se acham à sua direita, e salientando o mérito destes, lhes dirá: possuí por herança o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive na prisão e me fostes ver. Tudo isso aqui é caridade pura, absoluta. Então, por isso que está muito claro na doutrina espírita que fora da caridade não há elevação. E não salvação, não há elevação. Então, vou fazer caridade e vou estar salvo. Salvo do quê?
Salvo de mim mesmo? Não. Não haverá elevação na escala espiritual. É isso que nós temos que entender. Cada vez que eu faço uma caridade despretensiosa, que esta não saiba que essa está fazendo, eu estou galgando um pequeno degrau rumo à minha elevação. E não salvação. Salvar do quê? Eu fui criado simples e ignorante, para que com meu esforço, e assim vocês também, crescêssemos para um dia chegar a Deus nosso Pai. Não como fomos criados, mas pelo mérito de espíritos elevados. Então, para isso não é salvação, isso é elevação. E aos justos, ao perguntarem-lhe quando fizeram tudo aquilo, o mestre dirá: quando fizestes isto a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. De maneira que no dia do julgamento, Jesus não perguntará se nós éramos católicos, romanos, protestantes, budistas, ou se nos confessamos, comungamos ou ouvimos missas, como também não perguntará se nós acreditamos no Satanás do catolicismo ou na infalibilidade do Papa. A condição única da salvação é a prática da caridade, diz Carvalho. E é por terem os espíritos praticado a caridade que o Rei, Deus, lhes dirá: apoderai-vos do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, desde que vocês nasceram lá em algum lugar no universo. Vocês estão prontos, vocês não estão salvos, vocês se elevaram a ponto de aqui estar e fazer jus a se apoderar deste reino. Que reino é este? Eu vou ser um rei, vou ter potestades ao meu lado? Não, isso não existe. Isso é ilusão, fictícia. Nós estaremos elevados para auxiliar a Deus, como o próprio Cristo, na coordenação, no auxílio do universo, porque Deus cria a todo momento novos fragmentos de espíritos que irão crescer. Assim como Cristo um dia recebeu uma nuvem de gases incandescentes para transformar na Terra, cada um de nós receberemos também, para transformar num planeta e governá-lo. Com despotismo, com autoridade, não. Com muito amor, com muita caridade, com muita vontade de ajudar. Então, olha como a gente precisa tomar cuidado. Ah, vou lá, não. Só tomar cuidado. O Satanás vai me pegar, o diabo está me espreitando. O diabo é de nós mesmos, quando deixamos, repito, e vibrar de acordo com a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Estou lendo um livro, tem uma parte aqui de uma carta psicografada por Chico, direcionada à esposa dele que ficou encarnada e desencarnou. Aí tem um pedaço assim, fala: o serviço ao próximo é um dom de Deus que nos balsamiza as feridas do sentimento, conquanto não as cure de vez. Entretanto, ainda é esse o único medicamento suscetível de sustentar-nos as forças para que nenhum ato de rebeldia contra as leis do Senhor nos venha tisnar a limpidez da fé viva que sempre nos uniu ao respeito para com Deus em nossas horas de união de júbilo indestrutíveis. Aí, o Espírito falando o que eu acabei de dizer, confirmando só que não tem chance, sem caridade não há elevação. Não tem o que fazer. E repito a vocês, meus amigos, amigas internautas, quando se fala em caridade, não é abaixar o vidro do carro, pegar uma moedinha, pelo espaço para dar uma moedinha ali, não. Isso não é caridade. Isso é esmola. Eu estou falando de caridade. Caridade é conversar, é abraçar, é discutir, é conversar, é estar junto dos necessitados. Eu comentei até com o Mário, uma amiga nossa de trabalho daqui, não vou declinar, não vou falar o nome dela,
estava internada num hospital aí, numa enfermaria, com 100 doentes um ao lado do outro. Imagine como é que cuidar disso. Ela com fraturas e tal, ali nem se mexia, mas teve uma força, levantou, pegou e foi ajudar a alimentar uma senhora idosa cuja filha deixou a senhora ali e foi embora. E ela estava com fome, e outros estavam pedindo. E começou a conversar com todo mundo, aquilo lá virou assim, com todo mundo animado. Quando antes estava todo mundo ali choramingando. Isso é caridade. Isso é caridade. É assim que cada um de nós tem que agir. Sentir prazer nisso, meus amigos e amigas. E não obrigação. Obrigação mata. No momento que você fez, já recebeu a recompensa. Tem que ser espontâneo, com muita vontade, com muito amor. Senão não tem sentido nenhum. Comentários mais perguntas? Então, só para nós encerrarmos, elucidada então a parábola do julgamento, ele vai passar a explicação ao estudo da significação das palavras dos evangelhos, satisfazendo assim os desejos do Pai. Diz ele aqui no primeiro trecho. Abordemos o trecho principal que levou o Padre a transcrever as palavras do Mestre narradas por Mateus. Depois, quais são as palavras de Mateus? Depois dirá àqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Reticência. Os 3 pontinhos, diz Caio Chuto, são do Padre. E o grifo aqui é meu. Para que o Padre não diga que nos furtamos a discussão das palavras, que são para ele aquelas que mais interessam. Comecemos pelo fogo eterno. Todo mundo sabe que não pode existir no espaço um lugar determinado de fogo eterno. E a própria Igreja, pelos seus padres mais ilustrados, diz que a palavra fogo, que se acha escrita no Evangelho, não pode ser interpretada à letra. É o fogo moral, sofrimento espiritual, ao qual estamos, diz Caio, de pleno acordo. É isso mesmo. Resta agora a palavra eterna. Terá ela a significação que lhe deram os padres católicos e protestantes? Não acreditamos, diz Caio. Não é que queiramos negá-la sistematicamente, porém o fazemos baseado nos próprios textos bíblicos. A palavra eterna não pode deixar de ser a tradução de uma expressão enfática, usada pelos orientais, e que se encontra em muitíssimas passagens bíblicas, para significar certamente um tempo de longa duração. Queremos convidar os homens à prática da caridade, diz Caivara, e com o fim de afastá-los da perversidade, do ódio e do egoísmo em que se achavam. Jesus então empregou essa expressão, querendo dizer que o sofrimento daqueles que se afastavam do caminho do bem é muito grande, e eles sofrerão por muito tempo indeterminado, para que fiquem compreendendo que quem pratica o mal não pode esperar a recompensa dos gozos celestes. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu planto mal, não vou querer colher coisa boa. Isso não existe. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Repetindo, o universo sempre dá mais do mesmo, daquilo que eu dou para ele. Não adianta ficar resmungando. Leia o Padre a Bíblia e verá quantas promessas eternas foram feitas ao povo hebreu e seus chefes e que não se realizaram. No Levítico, capítulo 25, versículo 46, disse que os hebreus
possuiriam eternamente os campos de uma certa região. Em Josué, lê-se que Deus anunciava que as pedras do Jordão seriam para o seu povo um monumento eterno. Josué capítulo 4, versículo 7. A descendência de Salomão devia reinar eternamente em Israel, conforme a Vulgata, donde o padre extraiu o trecho, pedindo indicássemos o verdadeiro sentido, o que de bom grado fizemos nas linhas que aí ficam. Então veja, e aqui termina o verbal. Então vejam, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nos informa. Não é simplesmente porque o A, o B ou o C falou que nós vamos abaixar a cabeça e vamos aceitar. Não, não. O que diz o Espiritismo? Amai-vos e instruí-vos. Sem instrução nós não temos condição de fazer comparação, de dentro da lógica e da razão ver o que está de acordo com o universo. Somos então massa de manobra. Chega, gente. Chega de ser massa de manobra. Comentários, perguntas até aqui? Então eu agradeço a todos. Próximo encontro, então, nós continuaríamos a partir do capítulo 13º. Muito obrigado, saúde e paz, e até o próximo encontro.